Seguindo então com os nossos painéis, iremos passar para o sexto painel deste dia. O painel 6, que trata do direito tributário e serviços médicos. Para tanto, eu convido o primeiro palestrante, o advogado Dr. Ricardo Amazonas. Uma salva de palmas, Dr. Ricardo Amazonas. E também convido a advogada doutora Vanessa Tanaka. A mediadora deste painel será Maria Eduarda Paello. Uma salva de palmas também à mediadora Maria Eduarda Paello. Lembrando a mediadora e também aos palestrantes que o tempo deste painel é de 1 hora. Passamos a palavra à mediadora Maria Eduarda Paello. Vamos dar início, então, ao painel 6, que é o Direito Tributário e Serviços Médicos. Vamos começar, então, com o Dr. Ricardo Amazonas. O Dr. Ricardo Amazonas de Almeida, ele é fundador da firma jurídica Amazonas de Almeida e Bueno Advogados e possui mais de 20 anos de experiência no mercado. Operador ligado à área empresarial, exerce a advocacia em âmbito nacional, com ênfase em negociações, mediações, gestão tributária e transações imobiliárias. Advogado patronal com política apurada de análise e mitigação de riscos, atualmente advogando no interesse de empresas do setor hoteleiro, construção civil, atacado, varejo, transporte, têxtil, saúde e entre outros segmentos. Olá, doutores, olá, doutoras, boa noite. Gostaria primeiramente aí de agradecer a oportunidade e a presença de vossas senhorias aqui nesse painel. E a gente vai tentar aí dividir com vocês, tentar transmitir a vocês um pouquinho dessa complexidade aí que é o ordenamento tributário, né, aqui no Brasil. Então, trazemos hoje, né, um produto específico dentre muitos produtos já existentes nessa parte de gestão fiscal, né? Trazendo um pouquinho aí do nosso histórico. Há 10 anos a gente tem uma empresa voltada para a parte de compliance fiscal. A gente faz assessoria para algumas clínicas médicas aqui no Paraná, né? Dentre as quais aí CETAC, XLM, alguma das empresas que a gente assessora aí no fiscal, né? Então, o que a gente está abordando hoje é um produto que ele traz uma redução de incidência fiscal de aproximadamente 50% da incidência dos impostos federais. Então, é uma coisa, uma redução, melhor dizendo, bastante representativa em termos operacionais. Aí, obviamente, isso impacta a nível de fluxo, a nível de margem de lucratividade, possibilidade de reinvestimento, competitividade no mercado, né? Então, é realmente uma dos potenciais aí, né, um produto muito relevante. Então, fazendo um breve histórico aí sobre o nosso sistema fiscal, né, aqui no Brasil, a dinâmica do nosso ordenamento tributário, ela muda quase que diariamente aqui no Brasil, né? Não é exagero a gente dizer de que dentre as leis aí federal, municipal e estadual existem aí mudanças muito recorrentes, e isso acaba tornando todo o entendimento da coisa um emaranhado aí de informações de uma leitura muito difícil, né? E acaba gerando, então, em vista disso, as brechas, né? As brechas legais aí acaba gerando muito potencial em termos de parte recuperatória e a recorrência aí em relação a pagamentos a maior, tá? Então, o que a gente está abordando aqui é importante ressaltar de que não trata-se de erros de contabilidade, né, inconsistências na contabilidade, mas sim um trabalho voltado aí para leituras jurídicas, no sentido de filtrar brechas na lei, né? E um trabalho, obviamente, tem que ser realizado de maneira muito masterizada aí, de braços dados aí com a contabilidade da empresa, né, da clínica, e a parte da diretoria também, obviamente, tem que estar muito ao par
com relação ao que acontece. Tá? Então, voltando um pouquinho aí para uma timeline aí desse produto específico em relação às clínicas, né? Os hospitais, historicamente, aí, com o advento da Lei 9249 de 1995, os hospitais passaram a usufruir de uma incidência fiscal de tributos federais de contribuição social e imposto de renda à pessoa jurídica reduzidas de 32% para 12% e 8%, aí, respectivamente, contribuição social e imposto de renda à pessoa jurídica. Então, uma redução muito drástica, né, por tratarem-se aí de serviços voltados para a saúde. Mais recentemente, esse assunto ele foi submetido aí ao judiciário, né, e houve aí uma repercussão geral, que a gente chama quando ajuiza-se muitas ações aí de uma mesma temática, né. Então, a repercussão geral ela gera uma decisão de um tema. Então, o tema 217 foi submetido e decidido aí pelo STJ, né, que assentou entendimento de que, assim como os hospitais, as clínicas, consultórios, PJs de médico, grupos de PJs de médico, também teriam o direito dessas reduções nas bases de cálculo de imposto de renda e contribuição social, né, desde que eles façam algum tipo de procedimento médico, né, e que estejam aí no regime fiscal do lucro presumido. Tá? Então, isso já é uma decisão, uma discussão, melhor dizendo, jurídica já finalizada. Tá? Então, isso já é uma coisa muito sedimentada e todas as clínicas podem estar usufruindo aí desse benefício, né? E isso pode também, como eu já disse, ser estendido para consultórios médicos, né? Médicos PJ e grupos de médicos PJ, mesmo que eles não tenham nenhum tipo de estrutura física, né? Às vezes a própria pessoa jurídica pode estar alocada em casa e podem ser feitos procedimentos dentro de um hospital, dentro de uma clínica de terceiros, né? E aí pode também, já em termos de hoje, a gente pode fazer essa leitura para fazer essa adequação com relação às incidências de impostos federais. E não é só isso, a gente consegue também fazer uma análise, né, e isso é necessário fazer uma averiguação em relação aos casos práticos, né, e a gente consegue fazer a recuperação também dos impostos, e isso é uma coisa muito orgânica e recorrente aqui no Brasil, em vista de toda essa complexidade aí, fiscal, né, a gente consegue fazer essa retroatividade em relação à recuperação desses valores, né, desde que pagos, obviamente, dos últimos 60 meses. Tá? A correção é feita aí pelo índice da Selic, né? Então, acaba pegando lá uma Selic em termos de hoje, desde setembro de 2017, né, a gente consegue essa retroatividade a setembro de 2017, pega uma Selic aí razoável de alguns períodos e a gente consegue, então, verdadeiros, né, dependendo do faturamento, aí, verdadeiras suntuosidades em termos de recuperação e existem algumas formas de isso voltar ao fluxo de caixa da empresa. Isso é muito maduro hoje, é muito respaldado aí com base em instruções normativas da própria Receita Federal. Então, existem alguns vieses aí poder estar trazendo de novo esse dinheiro, né, como não como nenhum tipo de situação de risco, mas sim como uma mera restituição de um valor ali, de um percentual das contribuições dos últimos 60 meses feitos de forma aí a maior, né? Então, acaba gerando um impacto muito grande com relação a como esses ativos voltam para o fluxo de caixa da clínica, do consultório, né? Isso é possível ser feito tanto uma repetição em débito, que a gente chama, que é o pedido judicial do ressarcimento em relação aos valores, quanto a um formato de compensação, né,
nesse formato de compensação, a gente consegue fazer a amortização da tributação vencendo aí dessa clínica, desse consultório, né? Então, é muito célere esse procedimento, ele tem uma liquidez muito boa, né? E, acima de tudo, há um trabalho aí que tem que ser feito com bastante maturidade para que seja feito de uma forma efetiva, né? E possa também gerar segurança tanto para o passado quanto para o futuro ali da operação, né? Então, é uma das possibilidades que a gente tem. Claro que existem inúmeras outras aí, como recuperação sobre a folha, né? Existem potenciais também quanto à parte de PIS e COFINS também, que é um imposto que só incide sobre o faturamento, mas aí a gente fez aí um demonstrativo hipotético com relação às incidências fiscais, né? Então, isso ele tem um spread em relação aos percentuais ali, né? Mas, basicamente, aqui a gente tratando de um faturamento aqui de R$ 70 mil mês, a gente vai estar falando de uma restituição, ou de uma economia, melhor dizendo, da parte das incidências futuras, de mais ou menos R$ 4 mil por mês aqui, né? Então, realmente é um impacto muito relevante em relação a qualquer operação, tá? Basicamente, aí, reduz pela metade a incidência dos impostos federais, tá? Então, acho que é uma oportunidade, um potencial, né, que você, sabendo, você tem uma vantagem muito grande em relação aos demais, e a recíproca também, você navegando, desconhecendo essa possibilidade, acaba se gerando também uma deficiência aí também bastante marcante em relação ao mercado, tá? Então, basicamente, sobre esse produto aí a gente vai finalizando, né? Me coloco aí à disposição dos senhores, das senhoritas, aí dos doutores, das doutoras, para poder estar fazendo qualquer tipo de elucidação, e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Obrigada, Ricardo. Vamos seguir agora com a doutora Vanessa Miyuki Kato Tanaka. Ela é advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, graduada pela Universidade Positivo, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela PUC e especialista em Direito Tributário e Direito Processual Tributário pela Universidade Positivo. Atua com ênfase em Direito Empresarial e Tributário. Primeiramente, boa noite a todos. Já gostaria de agradecer de antemão o convite. Fico muito feliz e honrada em poder agregar um pouquinho nesse evento, né? E pretendo aí brevemente elencar algumas características da holding médica, né? Aqui. Na verdade, essa expressão da holding, com certeza, vocês já ouviram falar sobre esse tema, e alguns mesmos têm até um conhecimento mais profundo sobre esse assunto, né? Realmente, a holding ela vem ganhando espaço nos últimos anos, até mesmo porque a gente conseguiu perceber, as pessoas vêm percebendo, com o decorrer dos anos, que um bom planejamento societário ele pode trazer um bom benefício aí para a entidade familiar, né? Então, eu trouxe para vocês aqui a definição da palavra holding. Em inglês, ela significa segurar, deter, sustentar. Então, deixa eu até pegar aqui, que eu não estou conseguindo ler muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, a expressão holding company, ela serve para designar pessoas jurídicas que atuam como titulares de bens e direitos. E esses bens e direitos, eles podem ser traduzidos em bens móveis, imóveis, participações societárias, investimentos, inclusive o patrimônio intelectual. Então, normalmente, o que acontece? Nós, pessoas físicas, no decorrer dos anos e com nosso esforço ali do nosso trabalho, a gente vem acumulando patrimônio no nosso nome, né? Então, qual é a ideia da holding? É justamente transferir todo esse patrimônio para uma empresa. Só que aí eu gosto sempre de colocar um ponto de atenção nessa questão, porque a gente tem que desconstituir
a ideia de que a holding é simplesmente alocar todo o seu patrimônio para uma empresa. Na verdade, eu costumo falar que não existe uma equação universal que se aproveita a todos. Isso porque quando a gente vai estruturar uma holding, a gente precisa verificar as características dos entes familiares. Então, cada um tem suas particularidades, o tipo de patrimônio dessa família e, é claro, o objetivo que essa família pretende com a constituição de uma holding. Então, na verdade, partindo dessas premissas e dessas perspectivas, é que a gente vai conseguir realmente constituir uma holding e saber se a gente vai fazer uma holding pura, uma holding mista, uma holding de administração, então de patrimônio, então vários tipos de holding. Então, eu costumo falar que a holding ela se enquadra, né, em determinada família e só aí que ela vai conseguir realmente fazer o planejamento desenvolvido ali pelos seus membros, né? Então, partindo dessa premissa, eu tomei a liberdade de colocar ali para vocês somente alguns benefícios na constituição de uma holding, tá? Então, ali eu elenquei a administração de bens, então ela otimiza a administração de bens, ela blinda o patrimônio da pessoa, ela também traz um planejamento sucessório e uma economia de tributos. Lembrando que, na verdade, são vários os benefícios, né? Mas como em decorrência do tempo aqui que a gente tem e também da extensão desse tema, eu resolvi aqui elencar para vocês somente algumas características que eu entendo ser, na verdade, principais. Porque quando os nossos clientes vêm nos buscar ali no nosso escritório, geralmente eles vêm com essas dores e esses questionamentos, né? Então, aqui, coloquei a holding como um planejamento sucessório. A holding como planejamento sucessório, ela já vem sendo muito utilizada de forma bem tímida, muitas vezes, até mesmo porque ela vem intimamente ligada ali a um assunto bem delicado, que é geralmente ali o falecimento e a morte de um ente querido, né? Então, nós temos que entender, na verdade, que um bom planejamento sucessório, um efetivo planejamento sucessório, ela traz ali consigo alguns benefícios. Então, ela traz uma segurança ali para o patrimônio da família e até uma perpetuidade e uma harmonia familiar, porque não são raras as vezes onde a gente percebe que o negócio da família vai bem até que aquele chefe de família, aquele administrador, ele venha a falecer. Então, a gente vê que é um marco ali, uma falta de planejamento sucessório, inevitavelmente ela traz uma crise, com ela uma crise familiar. Então, a ideia da holding como um planejamento sucessório, ela vem de encontro com essa questão, porque a gente consegue antecipar todo esse procedimento, e inclusive fazer com esse próprio chefe de família, ele consiga conduzir a sua substituição. Então, ali ele vai preparar toda a família e, inclusive, até mesmo escolher quem pode substituí-lo. Porque, assim, a gente sabe que dentro da família existem perfis, personalidades e vocações diferentes. Então, a gente leva tudo isso em consideração. Então, por exemplo, fulano A tem mais capacidade para administrar na parte financeira. Então, a gente vai alocando ali as pessoas conforme a vocação. Então, não tem uma mudança abrupta ali. Está tudo de forma planejada, né? Então, isso facilita muito no planejamento sucessório. Um outro ponto, na verdade, que eu também gostaria de falar para vocês é fazer uma comparação ali com relação ao inventário. O inventário, o processo de inventário, eu e Ricardo, que a gente atua aí já há alguns anos nessa área, a gente vê que um processo de inventário, na verdade, ele não tem data para acabar. Geralmente são os processos mais morosos ali no escritório, né? Então, além de moroso, ele também é custoso. E quando a gente vai fazer o processo de inventário, a família também se submete ao pagamento do ITCMD, que aqui no Paraná é 4% sobre o patrimônio da família, né? Então, com a holding, a gente consegue fazer com que a família se prepare, a holding com o falecimento daquele administrador, do chefe de família. A família não sente tanta perca, claro, sentimentalmente sim, mas no patrimônio não, porque ela tem a sua engrenagem própria, ela já está caminhando com suas próprias pernas.
Inclusive, com relação ao ITCMD, a gente também consegue fazer com que o pagamento seja feito em etapas, a gente consegue moldar um pouquinho também a base de cálculo do ITCMD, em alguns casos até mesmo isentar. Então, isso vai depender muito ali da atividade da holding e também do tipo de patrimônio, e principalmente do objetivo da família. Então, vai depender muito disso, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de também trazer para vocês é a holding como um planejamento patrimonial e familiar. Então, para além do planejamento sucessório, a holding também pode trazer, ela na verdade, ela vem para precaver algumas situações, né? Então, a gente consegue verificar de forma mais otimizada os impactos fiscais que pode acarretar, inclusive considerar e evitar os conflitos familiares, né? Então, o que antes era regido pelo direito de família, agora ele vai começar a ser regido pelo direito empresarial e societário. E dentro dessas matérias, desse âmbito, os instrumentos são mais eficazes. Então, a gente tem o contrato social, o estatuto social, que são instrumentos que a gente consegue instituir regras mais específicas para reger o comportamento dos indivíduos. Então, nesses instrumentos, a gente consegue colocar as balizas que orientarão a convivência de todos os membros na qualidade de sócios, cotistas ou de acionistas ali dentro daquela holding. Então, se houver algum conflito dentro dessa família, ela vai ser resolvida dentro do âmbito da holding. Fica bem mais fácil, na verdade, de resolver, né? Um outro assunto, e por fim, que eu acho bem importante, é o planejamento, aliás, o planejamento patrimonial, ela também traz uma consequência muito importante, que é com relação à economia de tributos, né? Saber os impactos fiscais de todas as operações, sejam elas feitas na pessoa física ou jurídica, ela é muito importante. E a holding, ela traz ali um leque de oportunidades, a depender principalmente da atividade da empresa, né? Desculpa, da atividade da holding e os objetivos da família. Geralmente, as holdings, elas estão ou no lucro real ou no lucro presumido. Isso porque ela não se encaixa no Simples Nacional, tá? E até trouxe para vocês alguns exemplos de tributação no lucro presumido, porque geralmente é esse regime fiscal que as empresas constituídas como holding, elas procuram ali. Até porque a contabilização mensal ela é bem mais simples. Geralmente, como uma holding não tem questões de créditos, não tem insumos ali para a gente deduzir dos impostos, geralmente o lucro presumido ele é bem mais vantajoso. Então, eu coloquei ali só para vocês terem uma noção, uma planilha do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2022, tá? Então, ali na faixa de R$ 1.903 a pessoa é isenta. Isso é uma renda mensal, tá? De 1.903 a 2.826. Há uma alíquota incidente ali de 7,5%. Deixa eu ler aqui, que fica mais fácil. De 2.826 a 3.751, a alíquota é de 22,5%. E acima de 4.664, a alíquota é de 27,5%. Então, não é muito difícil a gente chegar na alíquota de 27,5%. E a incidência, então, é bem forte, ali, é bem grande, né? É bem impactante. Eu fiz isso só para vocês entenderem ali qual é a vantagem, então, de ter uma holding, tá? Eu elenquei ali para vocês uma holding com duas atividades preponderantes. A primeira é uma holding de locação, tá? E a segunda é uma holding de venda de imóveis. Ali nessa planilha, então, eu coloquei como primeiro exemplo, quando há locação. A pessoa física ela vai ser tributada de 7,5% a 27,5%. Tá? Enquanto na holding, do lucro presumido, a alíquota efetiva é de 4,8%, quando a atividade preponderante for a prestação de serviço, ou seja, a locação,
e de 1,2 quando a atividade preponderante dessa holding for a venda de imóveis. Então, só fazendo um comparativo ali bem breve, a gente consegue ver que é vantajoso. Mais abaixo, eu fiz um quadro comparativo com relação à venda de imóveis, então ganho de capital, né? Na pessoa física, as alíquotas elas variam de 15% a 22,5%, e na holding, no lucro presumido, a alíquota efetiva é de 4,8%, quando a atividade preponderante for a prestação de serviço, e a alíquota efetiva é de 1,2%, quando a atividade preponderante for a venda de imóveis. Isso eu estou fazendo um comparativo de imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, tá? A gente sabe, na verdade, que a empresa ela não só é tributada do imposto de renda. Então, eu trouxe até um exemplo aqui para vocês, considerando o PIS, a COFINS, a contribuição social e o imposto de renda. Então, numa locação de imóveis, numa holding de locação de imóveis, a alíquota ela varia de 11,33% a 14,53%. E na atividade de venda de bens, ela varia de 6,73%, mais ou menos. Então, na maioria das vezes, realmente, a holding é um bom planejamento, seja na parte sucessória, seja na parte de administração mesmo do patrimônio. Eu espero ter suprido aí algumas dúvidas de vocês. Como eu falei, a holding, a gente tem que perceber, estruturar ela conforme cada família, ou seja, cada particularidade. Então, é difícil eu falar uma regra geral para todo mundo, né? Então, aqui eu acabei de falar ali algumas características que são mais preponderantes e que, geralmente, a gente consegue encontrar em todas as holdings. Eu espero ter... Claro. Queria apenas fazer um breve complemento em relação ao que a Vanessa falou, né? Então, no sentido da gente poder desmistificar um pouco essa persona, né? Essa PJ que é a holding. Na verdade, um único imóvel já justificaria fazer a abertura e a gestão de uma holding patrimonial, né? Independente de também isso, qualquer que seja aí o possuidor desse imóvel, realmente um dos cernes ali realmente a forma como está estruturado o estatuto dessa holding. Isso vai ditar muito as normas ali em relação à funcionalidade, em relação à regularidade, né? Essa parte é importante. Então, muitas vezes lá não é só meramente o contador aportar a esses bens, integralizar esse patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, né? Então, existem alguns detalhes, tais como o estatuto, e isso é muito importante para realmente essa empresa ter um deslinde, aí, uma caminhada de acordo e poder estar servindo para as finalidades aí que ela se destina, né? Com relação aí às incidências fiscais, né, isso está muito claro, especialmente ali com relação à parte de locação de bens e tudo, né, acaba incidindo-se facilmente aí a altas incidências aí de impostos na pessoa física, enquanto na holding a gente tem aí uma incidência aí muito aquém, muito abaixo, né? Então, seria basicamente isso aí, a gente segue à disposição. Obrigado. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição, seja ali no particular também, tá? Antes de encerrar o painel, eu gostaria de saber se há alguma dúvida da plateia, de alguém da plateia. Em relação, só fazendo um
posicionamento pessoal, né? É muito recorrente isso, acredito que seja até orgânico isso no segmento da medicina, né? A questão do aumento aí exacerbado da pejotização, né, da contratação de médicos PJ, isso é o que a gente mais vê hoje a nível nacional. Basicamente, eu ia frisar aí a questão dos impostos sobre a folha, né? Eles acabam, aquela contribuição da cota patronal do INSS, ela é muito pesada, né? Então, acredito que esse seja também um dos fatores aí que, assim, para o empregador, ele realmente impacta no sentido de uma economia, né? Trazendo aí para dentro da operação os médicos PJ, né? Ele não vai estar pagando a cota patronal de INSS, que é bastante pesada, né? Acho que a Vanessa entende até mais, que pode dar um complemento. Na aí. verdade, às vezes a gente tem até que analisar se realmente aquela PJ constituída só para ter a contratação ali para o médico trabalhar, realmente se a gente vai querer colocar ela nessa holding, porque vai muito do tipo dos membros de toda a família ali, e que a questão de responsabilidade também é muito importante. Porque, às vezes, vale mais a pena deixar aquela PJ de fora e começar uma outra empresa ali, tendo o médico ali como sócio ou até não, né? Porque, muitas vezes, na verdade, não é raro as questões de usufruto de cotas societárias. Então, os filhos, a esposa, eles são os sócios e o médico ali é mero usufrutuário, né? Até o falecimento. Agradeço. Mais alguém? Um pouquinho antes, eu gostaria só de saber, duas dúvidas para cada um. Perdão, uma dúvida para cada um. Em relação aos critérios para... Perdão. Em relação aos critérios para eu fazer o meu serviço igual ao serviço hospitalar, quais seriam esses critérios? Primeiramente, é necessário fazer um estudo com relação a como a empresa está estruturada, para ver se realmente qual regime fiscal é mais adequado, né? Então, notadamente, o regime do Simples Nacional é o mais fácil ali em termos de contribuição, paga-se o imposto único pela guia DAS, e isso compreende aí faturamentos anuais aí até aproximadamente 5 milhões de reais, né? Então, os impostos são reduzidos, mas ele aumenta muito verticalmente em relação ao aumento de faturamento. Então, você começa com alíquotas baixas, mas vai aumentando o faturamento, ele vai subindo até quase 20%, né? Então, ele chega a passar do regime do lucro presumido, que é aproximadamente 16%. Então, com relação a essas questões específicas da redução da base de cálculo, ela funciona unicamente pelo presumido, mas mesmo empresas do Simples Nacional teria que fazer uma análise customizada para ver se valeria a pena, de repente, uma mudança para o regime do presumido, para beneficiar a empresa com essas bases de cálculo aí muito reduzidas, né? Então, não é porque não está no Simples, não é porque está no Simples Nacional que não vai poder usufruir disso, né? E obviamente aí isso já favorece também o crescimento da empresa, pensando a médio prazo. Então, com relação à sua pergunta, né, quais seriam os requisitos aí para a empresa poder se beneficiar dessas bases de cálculo reduzida? Basicamente, a empresa tem que estar no lucro presumido, né? A clínica, o consultório, etc. Ele não pode ser unicamente de consultas médicas, né? Então, o consultório que seja unicamente voltado para consultas, ele não tem essa prerrogativa de pagar essas bases de cálculo aí análogas às dos hospitais, né? Ele tem que fazer algum tipo de procedimento, né? E ele tem que estar estruturado como uma sociedade limitada, tá? Então, o contrato social tem que estar registrado na junta comercial, a empresa tem que ser uma sociedade limitada, e, basicamente, aí tem que ter uma autorização de funcionamento da Anvisa, que é inerente aí hoje a qualquer atividade desse perfil, né? É uma coisa muito recorrente. E com relação assim, dá para fazer, dá para recuperar o passado, não dá para deixar de pagar de ofício, né? Isso tem que ser analisado caso a caso, mas é uma discussão jurídica muito madura, muito segura, e a gente
pode ter aí 100% de efetividade em relação a essa leitura. Dá para fazer uma análise prévia aí de forma bastante simples, com documentos aí internos, né, e a gente dizer, ó, dá para aproveitar ou não. Tá? Então, basicamente, os requisitos aí são bastante simples, aí de uma leitura muito fácil. Exato, não deixa de ser, mas tem que fazer uma análise caso a caso. A gente tem casos aí que a gente presta serviço, essa assessoria para um médico que presta serviço no SUS em Paranaguá, por exemplo, que pode estar fazendo que a gente consegue estar fazendo essa redução em vista dele fazer procedimentos e tudo mais, né? Então teria que ver aí essa linha de corte, ela é muito tênue, então teria que fazer realmente uma análise masterizada para ver se poderia estar usufruindo aí dessas reduções isonomicamente aos hospitais ou não. Acho que só a única questão que fica mais marcante ali é de que não pode ser só consulta, mas pode ser, sim, um CNPJ de médico ou um agrupamento de médicos em uma PJ, que é muito comum. Não precisa ter uma sede hospitalar, nem clínica, ambulatorial, nada. Eles podem estar... O CNPJ pode estar registrado mesmo no endereço domiciliar de um dos médicos ou do próprio médico, né? E vamos dizer que ele faça operações no Vita, né? Ele faz lá uma operação de ortopedia dentro do Hospital Vita, né? Um exemplo hipotético aí, obviamente. Então, ele pode sim, tá? Desde que ele esteja no presumido, desde que ele cumpra esses requisitos bastante simples de estar estruturado como uma sociedade empresária e que ele tenha uma certificação da Anvisa para estar atuando, ele pode estar se beneficiando com isso, sim. Tá? E reduz pela metade o imposto. Inclusive, isso é muito comum em radiologistas, né? Que eu tenho colegas ali, amigos, que eles são radiologistas, o consultório está fixado ali na casa, na residência deles, mas eles fazem vários procedimentos, eles precisam de toda uma estrutura hospitalar ali das máquinas ali para exercer ali a atividade dele. Então, a gente consegue muitas vezes utilizar da própria liberação ali da Anvisa, desses hospitais, para esses médicos. Então, não precisa de toda aquela estrutura mesmo de uma clínica, de um hospital. Às vezes, só o médico ali a gente já consegue enquadrar ele. E muitas vezes nós verificamos que clínicas, médicos, eles estão enquadrados no Simples Nacional e quando nós vamos analisar mais de forma profunda ali a contabilidade deles, na verdade, nem vale a pena. Geralmente, a contabilidade, por o Simples Nacional ser mais simples, a contabilização, a contabilidade deixa eles nesse regime. Mas, se for ver financeiramente, muitas vezes é mais vantajoso ele estar no lucro presumido. Uma última dúvida. Em relação à possibilidade da holding blindar esse patrimônio da família, tem alguma relação com essa instabilidade pós o falecimento do chefe da família? Na verdade, a gente fala de blindagem patrimonial geralmente por questões ali, pela banalização de processos ali no judiciário, né? Então, todos nós estamos sujeitos a ações trabalhistas, de indenização, que é bastante comum, né? Então, mas eu não gosto muito de usar a expressão blindagem. O que a gente tenta ali é proteger ao máximo o patrimônio que o médico ele vem ali acumulando ali com o trabalho durante os anos. O que a gente tenta realmente é tentar proteger, porque a partir do momento que a gente consegue segregar a pessoa física e a jurídica, elas são pessoas distintas, né? Então, a gente consegue ali, pelo menos, dar uma maior proteção para o patrimônio dessa família. Se mais alguém não tiver nenhuma dúvida, eu gostaria de encerrar, então, o painel 6. E agradecer também a disponibilidade do Ricardo e da Vanessa para estarem aqui com a gente. Foi um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Obrigada.
Agradecemos novamente a presença dos palestrantes, doutor Ricardo Amazonas, também a doutora Vanessa Tanaka e a mediadora Maria Eduarda Paello.